Hoje venho trazer-vos uma recomendação de um dos meus livros favoritos, de Dark Academia. Curiosos? Venham daí! Olá a todos, eu sou a Sara, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje venho trazer-vos uma recomendação de um livro que eu simplesmente adorei. E sim, é Dark Academia, que eu também adoro. Estou a falar-vos de The Maidens, de Alex Michaelides. Alex Michaelides foi o autor de A Paciente Silenciosa, que em 2019 fez assim uma hype medonha, que toda a gente falava no livro, toda a gente adorava o livro. Eu não li, confesso, mas fiquei com muita vontade de ler. Até porque em The Maidens nós temos uma pequenina referência ao livro A Paciente Silenciosa. Nada de especial, atenção, os livros não têm nada a ver um com o outro, pelo que sei, não é spoiler, mas a pequena referência que existe foi apenas uma maneira do autor chamar a atenção para o seu primeiro livro, A Paciente Silenciosa. Fiquei bastante curiosa, aliás, é um livro que eu já tenho na minha lista, na minha enorme wishlist para ler, e depois de ter lido The Maidens, vou ler com toda a certeza. A referência, para quem já leu, vai entender perfeitamente. Quem não leu, como eu, mas estiver atento, vai perceber aquele pequenino easter egg da Paciente Silenciosa. E só me fez ficar ainda com mais curiosidade. Mas vamos falar sobre The Maidens. Em The Maidens, nós seguimos Mariana, que é uma psicoterapeuta de grupo. Ela faz terapia com vários grupos e logo no início do livro nós temos assim uma pequena amostra de como é a vida dela, como é a sua carreira como psicoterapeuta. Vemos alguns dos seus pacientes, especialmente um deles que é bastante problemático. Temos assim um vislumbre geral e ao mesmo tempo percebemos que Mariana também lida ela própria com alguns problemas e algumas situações bem complicadas da sua mente e da sua vida. Ela perdeu o marido há pouco mais de um ano e ela ainda não conseguiu ultrapassar a morte dele, nem conseguiu fazer o luto. Por isso, ela vive exclusivamente para os seus pacientes e acabando por tentar esquecer um pouco a sua própria vida, os seus próprios dilemas pessoais. Entretanto, logo no primeiro capítulo, ela recebe um telefonema da sua sobrinha Zoe, que estuda em Cambridge. A Mariana, eu não disse, ela vive em Londres e a sua sobrinha estuda numa universidade em Cambridge e ela pede para a tia acender a televisão e ver as notícias. E neste caso, Mariana verifica que realmente houve um assassinato brutal de uma estudante na Universidade de Cambridge. Ora bem, aqui a Mariana resolve ela própria deixar Londres e ir para Cambridge para junto da sua sobrinha, de quem ela é tutora legal, uma vez que também a Zoe tem problemas bastante sérios, porque os pais morreram de maneira trágica na infância e a Mariana e o seu marido, na altura, ele ainda era vivo, tornaram-se os tutores legais da Zoe. Então, sabendo dos próprios problemas e das próprias complicações psicológicas da Zoe, a Mariana decide ir até Cambridge para tentar dar um apoio à sobrinha. Quando lá chega, percebe-se que quem morreu foi a melhor amiga dela, a Tara. Foi assassinada de uma maneira brutal e misteriosa. E a Zoe acaba por, assustada, confirmar-lhe que tem suspeitas. E suspeita de quem? De um professor muito bem visto e aclamado na universidade, o professor Edward Fosca, que é professor de tragédia grega. E então ela acaba por lhe confessar que suspeita dele e explica as suas razões. E Mariana acaba então por resolver investigar por ela própria junto com a polícia e até mesmo como há uma investigação por conta própria, ela acaba por tentar descobrir quem é o assassino e cada vez mais fica convicta de que realmente aquele professor Edward Fosca é o assassino. E isto porquê? Porque a jovem que foi morta, entretanto, há um outro assassinato de outra jovem. Elas fazem parte de um grupo de elite do qual o professor é o líder. O grupo chama-se The Maidens. É um grupo de estudantes de literatura grega, mitologia grega, que são as melhores alunas, que têm aquele grupo
privado, onde tem aulas privadas com o professor, tem algumas festinhas, e então há vários acontecimentos que faz com que Mariana desconfie que o professor realmente é o assassino. E ela fica mesmo convicta e quer provar que ele é o assassino. E a história vai se enrolando, aparecendo mais novos assassinatos, aparecendo mais novas pistas, aparecendo mais personagens que faz com que nós fiquemos a desconfiar de tudo e de todos. Outra coisa que o livro tem que é extremamente interessante é que o autor, além da narrativa, ele intercala alguns capítulos com cartas escritas pelo próprio assassino, claro, sem identificar quem ele é, mas que vai nos dar algumas pequenas pistas de como foi a vida dele, como era a sua infância, o seu relacionamento com os pais, com a mãe, os abandonos e os abusos que ele próprio sofreu. E nós, certos pormenores, vamos descobrir que depois alguns personagens têm alguns pormenores em comum, ou que viveram num sítio parecido, num local parecido, que também perderam o pai ou a mãe, e nós começamos assim, será este? Será este? Ou seja, o autor vai nos dando aqui umas pequenas migalhinhas para nós tentarmos descobrir quem é o assassino. Ora bem, eu gostei imenso do livro. Para já porque, como já disse, é Dark Academia. Dark Academia é este género de livros. Passa-se numa universidade, num campus universitário, onde temos estudantes de literatura inglesa, literatura grega. Existem sociedades secretas, existem grupos de elite e, claro, existem assassinatos. Portanto, estes são todos os ingredientes de Dark Academia. E eu achei fantástico que o autor tenha criado um livro de Dark Academia, porque eu simplesmente adoro. É dos meus thrillers e suspensos favoritos. Confesso que me surpreendeu bastante. Surpreendeu-me o final. Apesar de nós, em alguns aspectos, somos levados a desconfiar de quem é o assassino, mas não estamos nada preparados para os motivos por detrás do assassino. E eu confesso que eu fiquei de boca aberta. Surpreendeu-me bastante e eu adorei mesmo, porque não estava à espera. E apesar de ter desconfiado, sim, tinha desconfiado, como tinha desconfiado de todos, porque isto é um livro que dá para desconfiar de toda a gente. Nós, cada pormenor, cada personagem que vai entrando, cada nova personagem, nós vamos desconfiando. Portanto, é um livro que acabamos por desconfiar de tudo e de todos. Portanto, tinha desconfiado também de quem é o assassino na realidade, mas os motivos por detrás eu não estava à espera. Foi assim, tipo... Quê? Por esta eu não estava à espera. E foi mesmo assim. Gostei imenso. Gosto especialmente porque tem muitas referências à mitologia grega. E eu adoro mitologia grega. Aliás, eu depois de ler The Maidens, eu já estou a ler, neste momento que estou a gravar, já estou a ler A Paciente Silenciosa e quero ler Mythos, de Stephen Fry, sobre mitologia grega, porque fiquei ainda com mais vontade de reler e de me relembrar de todas aquelas histórias e todas aquelas tragédias gregas. O livro aborda muito bem todos esses temas, toda essa mitologia, ou não fosse o professor, um professor de mitologia e de tragédia grega. Acho que o autor fez um trabalho fantástico. O livro é muito rápido de ler, os capítulos são pequeninos, o que eu gosto, porque quando damos por nós é mais um capítulo, quando damos por nós já lemos praticamente o livro todo. Eu li este livro em 2 dias, porque foi mesmo assim, lia capítulo após capítulo e depois porque está sempre a acontecer alguma coisa no final de um capítulo que nós queremos continuar. Portanto, lê-se muito bem, a escrita é muito leve, é perceptível, é cativante. Aliás, eu até acho que é bonita. O autor escreve de uma forma bastante elegante. As descrições que ele faz da própria faculdade, da própria universidade em Cambridge, dos jardins, dos campos, do refeitório, das salas de aula, dos anfiteatros, está fantástico. Eu simplesmente adorei e é um dos meus livros favoritos do ano. E gostei imenso e agora quero ler A Paciente Silenciosa. Claro que se calhar devia ter lido primeiro A Paciente Silenciosa, mas não tem problema porque, segundo sei, os livros são completamente
diferentes, as histórias são completamente diferentes. Portanto, se gostam de Dark Academia, se gostam de um bom thriller, se gostam de um bom suspense, se gostam assim de uma história com vários elementos e várias personagens para serem os suspeitos, então recomendo que leiam The Maidens. O livro é recente, ele saiu em junho deste ano, portanto ainda só existe em inglês, ainda não foi traduzido para português. Eu espero que seja em breve, para que mais pessoas possam ter acesso e possam ler, porque realmente é um livro que vale a pena e eu recomendo imenso. Para mim, tornou-se um dos meus favoritos de thrillers e de suspense e, claro, Dark Academia, que eu recomendo sempre, sempre. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram o livro, se conhecem, se têm curiosidade, se acham que ele deve ser traduzido para português. Isso, digam que sim, que é para que ele possa ser traduzido e mais pessoas possam ler. E pronto, deixem nos comentários o que é que acharam. Eu, por mim, já vos disse, recomendo imenso, acho que vale mesmo a pena. E vejo-vos então no próximo vídeo. Até à próxima. Beijinhos. Sorriam sempre. E tchau.